Neste vídeo eu vou falar a respeito da minha percepção da dificuldade das disciplinas no curso de Estatística, trazendo também a opinião de alguns colegas que responderam um questionário e ainda dizendo o que é cada disciplina, o que se estuda em cada uma, tentando justificar a minha percepção a respeito da disciplina e o porquê ela é relevante para a estatística. Com isso, eu espero sanar a dúvida de muitas pessoas que me perguntam a respeito da dificuldade do curso. Tá? Antes da gente começar, eu preciso fazer algumas observações. A primeira delas é óbvia, mas é importante lembrar isso. É a minha percepção e a percepção dos meus colegas. Eu tentei coletar uma amostra, foram ao todo 44 pessoas respondentes do questionário, incluindo a mim mesmo. Não é uma amostra muito significativa, não é uma amostra grande, mas eu acredito que seja significativa para tentar aí, é mais do que o número de alunos numa turma. Então, para ter uma noção do curso, eu acho totalmente válido. A ideia aqui não é fazer um artigo, e enfim. Segunda coisa é que as disciplinas são só as obrigatórias do curso de Estatística na UFMG da grade de 2020/1, que foi a que eu cursei, e as pessoas que responderam o questionário também cursaram, tá? Então quem está fora dessa grade, quem cursou antes ou depois, porque a atual na UFMG é 2024/1, não responderam esse questionário, e só as obrigatórias, com exceção de Lab 1, Laboratório 1, porque eu esqueci de incluir no questionário. Eu vou dar a minha opinião, mas não tem na planilha, tá? Terceira coisa, esse vídeo vai ser dividido em duas partes, tá? Aqui eu já vou disponibilizar a planilha, tá? Já vai ser a primeira coisa que eu vou fazer. E vou falar a respeito das disciplinas no primeiro e segundo período. Eu vou gravar um outro vídeo, agora mesmo, hoje mesmo, e já vou postar um atrás do outro, então o link vai estar aqui embaixo para você ver a continuação. Das disciplinas daí pra frente, o terceiro, quarto, quinto, né? Vou ser mais direto ao ponto, porque senão vai dar um vídeo bem grande, meia hora, 40 minutos talvez. Então, vou dividir em duas partes, tá? Eu acredito que seja isso, tá bom? Bom, vamos lá. Vocês já estão vendo aí na minha tela um rank que eu criei aqui nesse site TierMaker. E a ideia era mandar esse rank para os meus amigos, para eles ranquearem aqui, fazer uma coisa divertida. Mas a logística para organizar isso depois numa planilha ia ficar terrível. Então eu optei por fazer um questionário mesmo. E as respostas para esse questionário estão aqui nesta planilha. Já estou entregando logo o doce, entregando o ouro para vocês, porque não quero enrolar ninguém aqui nessa história. Como eu falei, foram ao todo 44 pessoas respondentes, incluindo a mim mesmo. E os dados para essas respostas estão todos aqui. Então se você quiser consultar aí. E a ideia foi basicamente a seguinte, o questionário é justamente isso aqui. Havia cada uma das disciplinas e eu pedi para classificar de muito difícil até muito fácil. Então tem essa escala aqui e quem não cursou marcou como não cursei. Então essas respostas estão todas aqui, as 44 pessoas respondentes. Eu fiz uma transformação depois das variáveis categóricas para numéricas. Então quem respondeu como fácil virou 2, quem respondeu muito fácil virou 1, enfim, de 1 a 5, muito fácil a muito difícil. Quem não cursou recebeu como caractere 0, tá? E eu calculei e fiz aqui a contagem, tá? Então de cada uma das respostas para cada uma das disciplinas, mais uma vez excluindo o Lab. Aí aqui eu coloquei respostas válidas, ou seja, aquelas que são diferentes de 0, ou seja, são só as pessoas que cursaram. Então quem cursou não foi considerado uma resposta válida para a disciplina, tá? E a partir disso eu fiz uma proporção. Então eu peguei aqui a contagem de pessoas que responderam, por exemplo, muito fácil para a descrição e apresentação de dados e dividi pelas respostas válidas, não as respostas totais, as respostas válidas, portanto considerando só quem cursou a disciplina, e fiz aqui essa porcentagem. Se você for ver, em cada linha o total é 1, né, 100%, e eu fiz essa escala de cores para cada uma das linhas. Então onde está mais vermelho, mais escuro, é onde tem a maioria das pessoas, tá? Então um percentual maior de pessoas. Por exemplo, descrição e apresentação de dados, a maioria considera uma disciplina fácil. Depois você vê que em segundo lugar tem muito fácil e por fim moderado. Ninguém considera difícil ou muito difícil,
tá? É assim que você interpreta isso aqui. Tem aqui mais uma vez as respostas válidas. E eu inventei, eu não conheço isso de nenhum lugar, um score rank, que é basicamente o seguinte: uma média dessas variáveis numéricas que foram obtidas através das categóricas, tá? Então, aquela equivalênciazinha, eu deixei isso tudo aqui comentado, tá? Então, observações, é importante você ler isso. Eu somei essas variáveis, tirei uma média, mais uma vez, só considerando as respostas válidas, e fiz um intervalo. Então, se é menor do que 1.5, é considerada fácil, menor do que 2.5, se é menor do que 1.5 é considerado muito fácil, menor do que 2.5 é fácil, menor do que 3.5 moderado, menor do que 4.5 difícil e maior do que 4.5 muito difícil. Essa escala ela só vai de 1 a 5 e infelizmente o intervalo para você cair no muito fácil, por exemplo, é só de meio. Você tem um intervalo de meio. Por exemplo, para cair no fácil, você tem um intervalo 1 inteiro. Para cair no intervalo muito fácil, você tem meio. E mesma coisa no difícil, que tem 1, e o muito difícil, que tem meio, né? Meio ponto de espaço, porque o mínimo é 1 e o máximo é 5. É a forma que eu encontrei, tá? De ponderar aí. De qualquer forma, esse score ele corresponde a uma classificação. Então aqui está as classificações, né? Eu fiz essa escala, de muito fácil é azul, fácil é verde, moderado é amarelo, difícil é laranja e muito difícil seria vermelho, mas nenhuma foi significativamente avaliada para cair no muito difícil. Você vê, por exemplo, que inferência chega pertinho de ser muito difícil, mas não foi por causa desse score que eu fiz. Mas assim, é só um score que eu inventei para facilitar. Você fique à vontade para olhar aqui a porcentagem, a distribuição da opinião das pessoas e tire suas conclusões. Você vê que a grande maioria, 62%, considera muito difícil, né? Então acho válido. Tá aqui, coloquei também por período, cada uma das disciplinas, e tem esse gráfico. Não se assuste, eu sei que são muitas cores, mas é simplesmente uma forma de enxergar essas porcentagens, só que agora por cores. Talvez você não ache tão fácil assim de enxergar, mas está aqui, ok? Como eu falei, azul é muito fácil, verde é fácil, enfim. Essa é a planilha. Eu espero que tirem suas dúvidas, tá? E uma coisa muito interessante é você tirar a média desses valores, né? Você vê que fica em 2,76 no intervalo que eu criei, maior do que 2,5, ela cai na classificação difícil. Isso significa que o curso de estatística é um curso considerado pela média dos respondentes aqui um curso difícil, tá? Por pouco não é um curso moderado, eu acho razoável, né? Você entrando no curso pode achar muito fácil, pode achar muito difícil. Você perguntando para outra pessoa, ela pode ter uma opinião diferente, mas nos dados coletados e através do score que eu criei, nós temos aqui uma classificação difícil para o curso de estatística, tá? É isso, eu espero que responda as suas dúvidas. Agora, a partir daqui, você vai acompanhar a minha opinião e a minha justificativa do porquê cada classificação foi feita, e ao mesmo tempo eu vou falar um pouco do que se vê em cada uma das disciplinas, tá? Então, eu vou disponibilizar esse link, tá aí na descrição já, você já deve ter acessado. Vamos deixar isso aqui. Uma coisa antes também, muito importante, as disciplinas obrigatórias, elas estão aqui. Tem esse link aqui no vídeo, né, que eu postei, livros para estudar estatística. Então você pode acessar esses links, você vai ver aqui uma descrição. Essa é de 2020/1 e essa é de 2024/1, né, percurso curricular, grade curricular, e o site do Departamento de Estatística. Vale a pena você dar uma olhada lá, entrar, pesquisar algumas coisas, ok? Bom, é isso que eu tinha para dizer nessa primeira parte. E agora nós vamos para o joguinho aqui, que é divertido, vocês vão ouvir minha opinião. E mais uma observação importante. Eu vou falar aqui as disciplinas, dar a minha opinião e vou soltar umas palavras-chave. Mas, e eu vou pesquisar aqui no Google com vocês, para vocês verem o que é. Eu te aconselho que faça o mesmo. Entra no Google, pesquisa para o ChatGPT, pesquisa para a inteligência artificial do Google, para ele te dar uma noção do que é, do que se estuda. Pesquisa no YouTube algum vídeo demonstrativo da disciplina,
para te ajudar a ter uma noção mais aprofundada. Eu não vou conseguir passar isso aqui, porque senão o vídeo vai ficar infinito, tá? Talvez depois eu faça um vídeo falando sobre cada uma das disciplinas separadamente, mas aqui vai ser um negócio mais rápido, tá? Então é isso, gente. Vamos lá. A gente começa o curso com a iniciação à estatística, que é uma noção básica geral do curso de estatística, tá? Você vai ver ali o conceito de probabilidade, quais são as propriedades da probabilidade, adição de conjuntos, interseção de conjuntos, o que é uma variável aleatória, o que é uma função de densidade de probabilidade, o que é uma população, o que é uma amostra, o que é uma observação da amostra, uma observação da população. Você tem esses conceitos básicos aí para você começar. Então aí, ó, propriedades de probabilidade, né? Essas coisas aqui, o que é um conjunto nulo, um espaço amostral nulo, espaço amostral total, união de eventos, complemento, união de A com B quando A e B tem uma interseção. A gente vê também o teorema de Bayes, que foi o que me fez apaixonar por estatística, e eu achei que eu fosse... É um negócio tão genial que eu achei que eu fosse ver isso lá na metade do curso. Primeiro período, primeira disciplina, claro, não na primeira aula, mas na primeira disciplina, primeiro período, teorema de Bayes. É lindo, cara. Então se vale a pena dar uma pesquisada também em teorema de Bayes. Mas é basicamente isso aqui, as propriedades de probabilidade. Aí você tem a função de densidade de probabilidade, você tem as discretas e as contínuas, que elas são assim, essa daqui é uma distribuição normal. A função de densidade de probabilidade, cara, nenhum professor me definiu isso, pelo menos eu não vi. Mas ela é basicamente o seguinte, cara, muitas coisas na matemática observam um evento na realidade e tenta descrevê-lo de forma matemática. Matemática é uma linguagem. E às vezes você observa um evento, um fenômeno, que acontece com certa frequência, certa regularidade, que é uma probabilidade. E para tentar descrever a distribuição dessa probabilidade, a gente tem as funções de densidade de probabilidade, discretas ou contínuas. Nem sempre elas são perfeitas, elas não precisam ser perfeitas, mas elas descrevem e elas servem muito bem para a gente. É um molde que a gente usa para tentar responder perguntas. Por exemplo, a altura média da população brasileira é 1,75 e a gente descreve a altura como uma distribuição normal. A gente assume que, e com certa razoabilidade, que o mesmo tanto de pessoas acima da média é o mesmo tanto de pessoas abaixo da média, ou seja, ela é simétrica. Claro, ela tem uma média e uma distribuição diferente, ela não é uma normal padrão, mas é uma normal. E aí você me pergunta, Evandro, qual é a probabilidade de uma pessoa ter exatamente 1,75 m? Eu te respondo, é 0. Aí você fala, como assim, cara? 0? É porque ninguém tem exatamente 1,75 m a rigor. A gente tem 1,75 m, aliás, 1,75239,4 se você for olhar milimetricamente, entendeu? Ah não, mas eu não quero milimetricamente, então faz um intervalozinho. Vamos colocar aí de 1,75 m até 1,75 Ah, então beleza, então a gente tem um intervalozinho, aí já é uma probabilidade. Qual a probabilidade de uma pessoa ter, um homem adulto no Brasil, ter 1,75 m a 1,80 m? Aí a gente já tem um intervalo e a gente integra. É aí que a gente vai usar o cálculo diferencial integral, tá? Então dá uma olhadinha aí, cara, função de densidade de probabilidade. E a gente vê também, ainda em iniciação estatística, testes de hipóteses. É a parte mais complicada dessa disciplina, porque os conceitos são um pouco confusos. Erro do tipo A, erro do tipo B, p-valor, é um pouco confuso, mas não chega a ser difícil, é mais confuso do que difícil. Hipótese nula, hipótese alternativa, inclusive esse lance de hipótese nula e alternativa te ajuda a enxergar o mundo de uma forma diferente, pelo menos comigo foi. Bom, de qualquer forma, iniciação estatística eu considero uma disciplina moderada. O comecinho é bem fácil, bem tranquilo, chega em teste de hipótese, fica complicadinho, confuso, mas não chega a ser difícil. Cálculo diferencial integral, os matemáticos vão saber dizer melhor o que é, mas basicamente o que a gente usa na estatística é isso aqui, tá? A gente integra. Para você encontrar, como eu falei, uma probabilidade, você vai usar a função de densidade de probabilidade, vai pegar o intervalo dessa função de densidade de probabilidade
e vai integrar, né? Você imagina que isso aqui não é, mas imagina que essa aqui seja a curva de uma função de densidade de probabilidade, e aqui no eixo horizontal você tem os valores possíveis para a variável aleatória, que é um outro conceito também. Procura o que é uma variável aleatória. E aí você quer saber a probabilidade dessa variável aleatória ser, vamos dizer que aqui seja o valor 7, aqui o valor 10. Qual a probabilidade dessa variável aleatória estar entre 7 e 10? Você integra dessa forma. É o que a gente mais usa do cálculo aqui, tá? A gente não... E derivada, claro, né? Enfim, integral e derivada é o que a gente usa. No CVV a gente usa também, mas é um pouco mais avançado, né? Você usa mais. De qualquer forma, cálculo diferencial integral, eu já falei aqui, é uma disciplina que vai precisar de todo o seu conhecimento básico em matemática, e se você não tiver forte nisso, vai ser difícil. Para mim vai ser muito difícil. Para mim foi difícil. Graças a Deus eu consegui tancar com certa razoabilidade. Geometria analítica e álgebra linear é basicamente isso: vetores, funções lineares, matrizes. O que a gente mais usa em estatística, que eu me lembre agora, tá? São propriedades e operações com matriz. Em estatística espacial, em análise de regressão, em probabilidade até que nem tanto, mas estatística multivariada, em processos estocásticos, usa matriz pra caramba e operação de matriz. É uma disciplina difícil, cara. É uma disciplina difícil. Não chega a ser muito difícil, mas é difícil. Tem uma boa base em matemática, tá, cara? Oficina de língua portuguesa, literatura e produção de texto. A ideia dessa disciplina é tentar tornar o estatístico um pouco mais comunicativo, ensinar ele a escrever um artigo, porque o grande desafio da área estatística, além de produzir os resultados, é apresentar eles para pessoas de diversas áreas. Da gente da biologia, da engenharia, da indústria, da medicina, enfim, das sociais. Então você tem que saber se comunicar. E aí eles colocam essa disciplina pra gente, mas que é basicamente a produção de um artigo. Você lê textos, produz um artigo, interpreta outros artigos, não contribui muito. Eu acho que falta muito pra gente na estatística apresentar, fazer trabalhos na frente da classe, apresentar, falar, tá? Para o estatístico ter uma boa comunicação, ele tem que falar. Mas a ideia dessa disciplina é pelo menos te ensinar a escrever um artigo. Ela é muito fácil. Descrição e apresentação de dados. Tem a ver com a estatística descritiva. Frequência absoluta, frequência relativa, média, moda, mediana, desvio padrão, kurtose, medidas de centralidade, tabelas de frequência. Tem uma frase de um cara que ele fala: a estatística é a ciência que diz que se eu comi um frango inteiro e você comeu meio frango, em média nós dois comemos meio frango. Se você for olhar só pela média, a estatística é cruel desse jeito. Mas a estatística não é burra. É por isso que a gente tem outras medidas de centralidade: mínimo, máximo, tamanho da amostra, dispersão dos dados. Se um estatístico recebe uma amostra com 2 observações, ele vai olhar e vai falar: pô, essa amostra não é tão confiável assim, vamos com calma. Ele vai olhar o mínimo e o máximo, vai ver que o mínimo é 0, o máximo é 1, são 2 pessoas, logo ele vai concluir. Uma comeu um frango inteiro, outra não comeu nenhum. Não tem que olhar para a média, eu não sou idiota. Então esse cara que soltou essa frase, inclusive já morreu, ele foi um Zé Ruela por falar isso, cara, tá? A estatística não é burra, nós temos várias outras medidas de centralidade, é o principal nessa descrição e apresentação de dados, tá? Então dá uma olhada nisso aqui, ó. O que é variância? As pessoas acham que estatística é isso aqui. Isso aqui é o que você vê no ensino médio, né? Média, moda, mediana. Quando muito você vê amplitude, variância, desvio padrão. Mas é muito mais do que isso, tá? Tabela de frequência, kurtose, como eu já falei. Enfim. É uma disciplina fácil, cara. É uma disciplina fácil, bacaninha de fazer. Estatística geral. É basicamente testes estatísticos. Cara, o vídeo já tá com 17 minutos, eu vou ser bem breve aqui. Você tem conjuntos de dados e você quer provar ou encontrar alguma coisa nesses dados. Você usa testes estatísticos aqui, ó. Pergunta para a inteligência artificial do Google, cara. Tá certinho. Testes estatísticos são metodologias que permitem avaliar hipóteses e tomar decisões com base em dados amostrais. São fundamentais em diversas áreas, como ciências biológicas, ciências sociais, biológicas e econômicas. Aqui os testes. Teste T, Mann-Whitney, Wilcoxon, U, Mann-Whitney, Q-quadrado, ANOVA. É isso que a gente vê. É por isso que eu falo que muita gente, quando já conclui o segundo período, ou pelo menos concluía, né, na minha época, já estava pronto para trabalhar com ICs na área da saúde, porque você sabe os testes, tá? Tem uma questão, esses testes aqui, inclusive essa disciplina eu considero ela moderada.
Esses testes aqui, eles assumem o pressuposto de normalidade, ou seja, que os dados são comportados. Lá na frente a gente vai aprender a fazer basicamente os mesmos testes, mas com dados rebeldes, tá? Dados não comportados. Não está aqui ainda, é só no terceiro período. Probabilidade 1 é a continuação do que você viu em iniciação estatística, que você passou por cima, teve uma noçãozinha, você aprofunda mais. Pode ser difícil, mas eu considero moderado. Tá? Algumas pessoas podem achar difícil. Bom, enfim, teste estatístico fechou aqui. Eu tô correndo porque já tá com 18 minutos, eu não quero demorar demais, cara. Inglês instrumental. Cara, toda a ciência hoje é produzida em inglês. Se você não tem o mínimo de noção para pegar um artigo em inglês e conseguir ver ali, você se ferra. Então a ideia dessa disciplina é te dar uma noção de inglês. Mas, cara, modéstia à parte, o meu inglês quando eu fiz essa disciplina já era intermediário. Então, assim, é basicamente leitura e interpretação de texto. Muito fácil. Seminários 1, basicamente, muito fácil também. Basicamente é você assistir pessoas da área da estatística falando sobre estatística. Introdução à programação de computadores. Quando a gente viu Python, a gente chegou a aprender as funções intermediárias, mas não é nada difícil. Até aqui eu já tinha uma noção de R, que eu peguei em descrição e apresentação de dados. Então, a lógica, quando você pega a lógica de programação, é muito tranquilo. Eu achei fácil. Eles fizeram um trabalho no final que foi difícil, mas só o trabalho. Cálculo de várias variáveis é basicamente cálculo diferencial integral, parte 2. CVV, ele era a junção do cálculo 2 e 3, ou seja, só o essencial que a gente usa na estatística, porque aquilo que eu falei de você integrar uma função de densidade e probabilidade, né, no plano 2D, ela vira isso aqui, 3D, 4D, 5D, um negócio mais complexo. Aí você tem uma noçãozinha daquilo ali, mas é basicamente isso. Eu considero uma disciplina difícil, cara. Se não muito difícil, mas é difícil, né? Que é o próximo passo. Atualmente na estatística você está tendo cálculo 2 e 3 de verdade. E cálculo numérico? Cálculo numérico já é o terceiro período. Então a gente acabou aqui, gente. Falei aqui as disciplinas do primeiro e segundo período, vou fazer do terceiro e quarto, o link do vídeo está aqui. Eu espero ter te ajudado. E é isso, gente. Lembre-se de pesquisar a respeito de tudo que eu falei aqui, palavra-chave, tá? Para você ter uma noção melhor. Mais pra frente, talvez eu faço um vídeo falando mais especificamente de cada uma das disciplinas e não fico corrido igual está aqui agora, 20 minutos de vídeo. Aqui está a planilha. Muito obrigado pela sua atenção e até loguinho se você for assistir a continuação.